O julgamento do Mensalão praticamente chegou ao fim na semana passada com a condenação e as penas dos acusados envolvidos no processo. Eu estou aqui com dois dos jornalistas que mais estiveram envolvidos nessa cobertura para comentar o caso. Foram 25 condenados, 13 presos em regime fechado, 10 em regime semiaberto e 2 condenados que não serão presos, vão pagar uma multa pecuniária e estão impedidos de exercer cargos públicos. Dos principais acusados no Mensalão foram condenados no núcleo político José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. No núcleo operacional, o publicitário Marcos Valério. No núcleo financeiro, a banqueira Cátia Rabelo. E o ex-deputado Roberto Jefferson, o acusador do Mensalão. A pergunta que eu faço é: prisões, quando elas devem ocorrer? Todos os votos vão ter que ser revistos e depois vai ter que ocorrer a publicação do acórdão, que é o resumo aí escrito da decisão do colegiado. Então, isso pode levar meses. Somente após a publicação desse acórdão é que vai ser possível apresentar os recursos. Certamente todos os ministros vão querer revisar os seus votos. Prisão dos condenados, acho que só realmente para o final de 2013. Toda hora os juízes estão em dúvida sobre o que eles próprios votaram. Então, só para organizar isso e depois para saber se houve alguma contradição na aplicação de um critério de aumento de pena, por exemplo, num condenado e em outro, vai dar muito pano para mangas aí. Agora, na semana passada, uma das notícias foi a condenação do Roberto Jefferson, delator do Mensalão, que deu uma entrevista para a Folha em 2005, escancarando o caso da compra de votos. Ele acabou sendo condenado a 7 anos e 14 dias, provavelmente vai cumprir em liberdade, porque é reduzido o número de colônias penais e albergues, né, para regime semiaberto no Brasil, e ele está doente. Do ponto de vista dos que tinham, digamos assim, mais simpatia pela causa do Zé Dirceu e dos outros petistas, a vontade era um pouco fazer recair sobre o Roberto Jefferson uma pena mais pesada. O Roberto Jefferson tinha uma lei pela qual ele não deveria ter a pena diminuída. Daí o Joaquim Barbosa disse assim: mas existe a lei de proteção à testemunha pela qual se diminui até em 2/3 a pena de quem ajuda na investigação dos crimes. Agora, dizer, como disseram alguns ministros, que o Roberto Jefferson prestou um grande serviço a esse país, politicamente você até pode dizer isso, mas eu acho que na boca de um ministro do Supremo Tribunal falar isso é um pouco estranho. Eu acho que esse caso do Mensalão ele vai ajudar exatamente a repensar quais são os crimes que tem uma pena maior, né? Você veja que até 2003 a pena para corrupção ativa e passiva era a mínima era apenas 1 ano. Eu tenho a impressão que era uma legislação voltada para o pequeno, para o guardinha, mas não se imaginava que essa pena poderia chegar a escalões mais altos. Para a gente encerrar, como é que o STF sai na foto depois desse julgamento? Antes, os ministros do Supremo eram pessoas que só tinham uma atenção da mídia especializada. Hoje, eles são reconhecidos e ele fecha aí como um órgão que ganhou a confiança da população. Ganhou, mas como sempre no Brasil, o problema é a execução das penas. Não me espantaria se daqui a 1 ano aparecesse uma notícia na Folha dizendo: 1 ano depois da condenação, todos os condenados estão em liberdade.